Boa, muito boa. Vai ser difícil de acreditar, mas eu, Adriano Bertin, estou aqui de volta para mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Já há um tempinho que eu não falava exatamente essas palavras dessa introdução aí. Peço enésima desculpa pelo enésimo retorno aqui do nosso canal, mas se você ainda não conhecia o canal que é fonte de cálcio, deve estar meio perdido aí com esse conteúdo brotando do absolutamente nada, mas para você que já está aqui há algum tempo pedindo e repetindo ali os desejos e os pedidos para a gente retornar a gravar os nossos vídeos aqui no YouTube, bom, felizmente estamos de volta aí, ainda organizando as coisas, como eu já bem disse nos vídeos anteriores, que estão ainda disponíveis aqui nesse canal. Estou nessa mudança para a Itália, eu digo que ainda estou, porque apesar de ter vindo para cá em definitivo em janeiro desse ano, eu acabei de voltar do Brasil, então tive que ir para o Brasil por motivos pessoais, aí passei uns 20 dias e as coisas vão se organizando na marra e é por isso que a gente vai voltando com a produção de vídeos aqui para o nosso canal. É bem verdade que eu fiz esse alerta dessa vez, então minha consciência ficou um pouco mais tranquila e faço questão de repetir aqui, a gente está presente, continua postando mais coisas no Instagram, eu voltei a aparecer ali nos stories, fico meio assim ainda de publicar muitos reels ali, que às vezes fica uma informação meio rápida, que se vence rápido, apesar de todo mundo fazer isso quando vai falar de futebol, olha só o que aconteceu aqui, nesse jogo e tudo mais, mas eu prefiro fazer assim, pelo menos nos stories ali a gente tem conversado mais, então deixo essa recomendação aí, se você ainda não está seguindo o @blogolazzo no Instagram, as coisas continuam mais firmes por lá, e aqui devem retornar, claro, por esse excelente motivo, começo de temporada 26 e 27 do futebol italiano. Já começou, né? A Série A está marcada aí para começar no próximo final de semana. Mesma coisa a Série B, mas a Copa Itália já realizou o seu turno eliminatório e aquele primeiro turno também, né? A gente teve essa mudança, não é mais tão recente da Copa Itália, mas que eu sempre fui contra, de praticamente eliminar os times de Série C. Aí ficou só uns 4 ali no começo, aí eles brigam entre si, aí joga o primeiro turno já com times de Série A e Série B. Teve aí a nossa repercussão, já alguns comentários rápidos no próprio Instagram, mas agora a gente já está mais preparado para esse começo de temporada do futebol italiano em 26, 27. A gente não tem ainda uma tradição aqui nesse canal, nesse pré-temporada, né? Pré-começo de temporada do futebol italiano, ou seja, Série A, Série B, enfim. Às vezes eu soltava uns vídeos tentando adivinhar onde vai acabar cada um dos times, quem vai cair, às vezes fazia alguma coisa sobre o mercado. Infelizmente, não tive tempo de me dedicar a esse tipo de conteúdo, mas vamos tentar utilizar esse conteúdo aqui para falar disso, tentar indicar onde vai acabar cada um dos 20 times da Série A, mas, sobretudo, me debruçando no artigo que eu escrevi para o golazzo.com.br, que sim, segue sendo de extrema importância para mim, para a existência desse canal, para a existência desse projeto sobre o futebol italiano, o golazzo.com.br. Eu escrevi um artigo falando dos 20 times da Série A, dos 20 treinadores. Então, quem saiu, quem chegou, continuou o mesmo, qual que é a situação, qual que é a minha impressão. Então, vou tentar amarrar essas duas coisas, acompanhando o artigo aqui com vocês, falando, beleza, acho que esse time dá para ir um pouquinho mais longe, ou a perspectiva, porque a troca de treinador causou isso. Então, fica aí o convite já para você também participar dessa discussão. O comentário já está aberto para você destilar aí a sua opinião, as suas críticas e tudo mais. Então, vamos partir nessa pegada, beleza? Bom, vamos lá então. A gente já está aqui com o nosso artigo na mão, no golazzo.com.br, falando sobre os 20 treinadores dos 20 times da Série A 26 e 27. Vamos ver quem chegou, quem foi embora, quem permaneceu e o que isso representa para a equipe. Vamos na ordem alfabética das coisas aqui. A gente começa, lógico, pela Atalanta, com o senhor Maurizio Sarri, que é o novo treinador do clube, e assumir o lugar aí do Raffaele Palladino. Foi essa troca no time de Bérgamo. Depois aí, né, que o Gasperini finalmente deu adeus, depois do excelente trabalho aí, a revolução, o projeto comandando a Atalanta, indo para a Champions League várias vezes, naquela temporada da pandemia ali quase eliminando o PSG, até finalmente ganhar o título da Europa League, um título muito importante aí, e aí ele ganhou e foi embora para Roma. O que aconteceu com o time de Bérgamo? Algo meio esperado, mas foi bem, bem trágico, né? Acho que primeiro a escolha pelo Djuric, um cara que eu gosto, a gente vai falar dele depois, é meio inexplicável por questão de estilo, por questão de timing, por questão, várias questões, e é lógico que não deu certo. Chegou o Paladino aí, até fez uma campanha ok na Champions League, se eu não me engano, teve aquele milagre da virada contra o Dortmund, depois aquela surra para o Bayern de Munique, teve ali
um desencontro com a diretoria na hora da renovação, vai, não vai, fala-se publicamente que fica, que não adianta muita coisa. E aí ele saiu, e aí foram buscar o Sarri, que eu continuo gostando muito do Sarri, acho que é um cara muito, muito talentoso, muito capaz. Para mim, claro, né, de um modo bem simbólico, acho que ele fez da Lazio o melhor time da Série A passada, diante de tudo que estava acontecendo. Então, a Lazio não sofreu necessariamente um transfer ban, mas ficou ali um período sem poder contratar ninguém. Por causa disso e outros motivos, a própria torcida fez um protesto contra o Cláudio Lotito, presidente do clube, e contra o time em si, né? Simplesmente abandonando o clube nos jogos em casa. Então, Estádio Olímpico, a Lazio jogando para 2.000 torcedores, e tudo isso, o Sarri ainda, assim, conseguiu uma campanha de 10ª colocação ali, mais ou menos. Foi bem heróico, assim. Acho que teve até momentos emocionantes. Se eu não me engano, a torcida decidiu voltar no jogo contra o Milan, e aí encheu o Estádio Olímpico. Acho que a Lazio venceu esse jogo, mas enfim, aí o Sarri agradeceu. Acho que para ele fica meio que, ó, beleza, missão cumprida, eu fiz o que dava para fazer aqui, vai tocar essa Atalanta aí. Eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor que o Paladino, muito melhor que o Juric. Vai jogar a Conference League, acho que tem possibilidade sim de ser outro italiano chegando em final depois de Roma e Fiorentina, que já o fizeram. Na Série A, ainda não sei se dá para colocar num G4, assim. Acho que vai ser nessa zona de Europa League ou Conference League ali. Bom, aí a gente passa para o Bolonha, que se despediu aí do Vincenzo italiano para fechar com o Domenico Tedesco. Alguns eu vou passar mais rápido que os outros, assim. Eu acho que só faço questão de deixar assim o reconhecimento ao trabalho do Vincenzo italiano, um cara que na época da Fiorentina eu era muito crítico, não muito crítico, mas claro, né, depois de perder uma final de Copa Itália para Inter, meio que normal. Aí perder final de Conference para Olympiacos, chega de novo e perde de novo para West Ham. Assim, ficou muito marcado. E o modo como o time jogava, eu achava que tinha maneiras melhores de jogar. E aí, quando ele foi embora, bom, a Fiorentina quase caiu para a Série B, vendo que entre esse pragmatismo, eu até brincava, fazia muito gol de pebolim, a bola batia, rebatia, era quase sempre assim que a Fiorentina vencia, mas enfim, chegou em finais, e com ele, assumindo o Bolonha depois do excelente trabalho do Thiago Motta, que foi uma surpresa para mim, deu muito certo no Bolonha, né? Acho que foi quase o mesmo esquema que ele adotou, não tentou repetir muita coisa que o Thiago Motta fazia, que era uma coisa mais técnica, muito mais pensada, mas a parte de mobilização, de esquema tático, acho que funcionou muito bem para ele, tanto que, bom, depois de tanto tempo aí o Bolonha voltou a vencer uma Copa Itália, um baita título, e eu, assim, gosto muito quando isso acontece, times diferentes vencendo os títulos. Claro, a Série A vai ser um pouco mais difícil, mas quem sabe acontece com algum outro time. Na Copa Itália já foi maravilhoso, acho que não tendo Inter, Milan, Juventus, até a própria Lazio, Napoli, que esses que se alternam na aquisição desse troféu já foi muito bom. E a chegada do Domenico Tedesco, bom, não tem muito comentário, deixo aqui esse parágrafo final que eu tinha deixado. Então, embora vindo do Fenerbahçe, seus principais trabalhos foram na Liga Alemã, com o título da Copa da Alemanha com Leipzig, além de ter sido treinador da seleção belga de 23 a 25. Você considera a geração belga uma geração belga? Enfim, acho que deixa na incógnita aí. Eu acho que o Bolonha apostaria num 10º lugar, alguma faixa nesse sentido. A gente avança para o Cagliari com o Fábio Pisacani, continua no cargo. Tem esses times que brigam para não cair, eles deixam claro, e o Cagliari deixou claro, eu cito isso aqui nesse artigo, que a missão é não cair para a Série B. Não caiu para a Série B, a gente vai comemorar feito um título e você vai ter a renovação do seu contrato enquanto treinador. E foi exatamente isso que aconteceu. Até eu cito aqui, ó. Isso nem chega a ser segredo. Na nota de anúncio do prolongamento do vínculo, se lê em tom de comemoração a conquista dos objetivos determinados pelo clube ao alcançar o 3º melhor resultado do Cagliari na Série A desde 2014 até hoje. Então, acho que fica aí o comentário bem rápido sobre o Pisacani no Cagliari. Vai ser de novo. Então, escapar da Série B está mais do que declarado até pelo próprio clube. Acho que eu não tenho nenhum comentário a adicionar. Lembrando, ele tem 40 anos aí. Enfim, acho que é esse o comentário. Não há muito o que se falar também sobre Como e o Fábregas, né? Eu acho que eu não me empolguei muito, porque eu acho que eu espero para ver mais coisas, embora o resultado já seja digno de comemoração. Porque tem toda essa comoção em relação ao Como, ao Lago de Como, que eu tive a felicidade de visitar nesse verão aqui.
vi por fora o estádio ali do próprio Como. Até aproveito para deixar um comentário que nessa crítica do futebol italiano sobre não vai para a Copa, 3 edições, não revela ninguém, os estádios são velhos e tudo mais, o estádio do Como, não sei de que região do Brasil você está assistindo esse vídeo aí, mas eu sou de Guarulhos, da Grande São Paulo, e a gente tem o Flamengo de Guarulhos, que joga a Copa São Paulo lá e tal. É um estádio mais acanhado que aquele, tá? Eu acho que é um estádio de Série B no Brasil, Série C, assim, que está passando pelas reformas aí para atender, né, as regras da Champions League, mas assim, não impediu nada o clube de fazer um baita projeto, uma baita campanha com baita treinador. Acho que não tem muito o que falar, tá conseguindo manter os jogadores aí que fizeram, né, sucesso, fizeram o clube alcançar a classificação para a Champions League, não tem muito o que falar. Só uma coisa que eu cito aqui nesse artigo, que faço questão de repetir, foi um boato, não foi? Ele indo para a Inter, né, antes do Kivu. No meu achismo aqui, acho que eu não comprometo ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, eu diria que eu acho que teve essa sondagem sim, dele ser o novo treinador da Inter, antes da Inter conseguir fechar com o Kivu, e deve continuar assim. Acho que para a Champions League eu não apostaria muita coisa no Como, mas na Série A eu acho que essa história de manter o projeto é super importante, claro, mas assim, dá para claramente ver que desde o acesso para a Série A as coisas estão melhorando cada vez mais e muito mais rápido, né? Então, sobe para a Série A, todo mundo já tinha aquela expectativa imensa, não? Fez uma campanha ali de 10ª posição, e aí depois batendo os outros clubes, deixando o Milan de fora, deixando o Juventus de fora, então tem nem que falar do Fábricas, né? Fiorentina e Fábio Grosso, bom, aqui sou suspeito para falar. Gosto muito dessa nomeação, apesar que é o que eu falo no artigo aqui, o Grosso é um daqueles da geração campeã com a Itália, campeões com a Itália em 2006, que se tornaram excelentes treinadores de Série B e na Série A ainda estão tentando fazer alguma coisa acima do satisfatório, porque normalmente o trabalho não é satisfatório na Série A, então é do meio da tabela para baixo, e na Série B eles decolam. E é mais de um time, né? Então o Grosso já fez com o Frosinone, o Inzaghi pegou a Redina quase falindo, depois viria a falência, mas colocou em playoffs. Está no Palermo, já fez, se eu não me engano, ele fez com o Venezia também, com o Benevento, foi campeão da Série B com 300 pontos, 300 rodadas de antecedência. Então, é um cara que está mostrando assim que está melhorando. Então, depois desse último acesso aí, campanha com o Sassuolo, acho que é um bom nome para a Fiorentina, que estava absolutamente perdida, com Pioli começando a temporada passada. Eu, sinceramente, não gostei desse nome. Eu estava até conversando com o nosso repórter internacional, o André Moreira, sobre o Milan, que foi campeão da Série A. A gente fez a transmissão ao vivo do jogo que coroou o Milan. E eu lembrando daquele time, comparando com o que o Milan tem passado, como era bom aquele time e como o título deveria ter sido assegurado muito antes, com muitas rodadas antes, não na última rodada. Então, acho que tem que ser grato. O Pioli é campeão italiano, sim, beleza, mas acho que com o time que ele tinha na mão e essa Fiorentina também, porque eu não acho esses caras ruins, acho que tem muito nome bom aí, nem sou muito fã do Moise Kean, Gudmundsson, Mandrágora, De Gea no gol, Ranieri, agora a contratação do Ata, enfim, acho que tinha condições de fazer algo melhor. O Vanoli chegou também num clima bem ruim, aí morre o presidente, então acho que está em condições de fazer alguma coisa melhor. Acho que o treinador me agrada e o elenco é mais do que suficiente para terminar assim. Vaga em Conference, vaga em Europa League, isso tem que acontecer. Eu acho que se o Como fez a campanha que fez, a Fiorentina com esse time tem que fazer algo semelhante nessa temporada. Bom, a gente chega no Frosinone com Massimiliano Alvini e também, sem muito comentário, para mim todo time que sobe tem como missão simplesmente continuar na Série A e é muito difícil. Dos 3 que sobem, quase certeza que 2 acabam caindo aí. Frosinone subiu quase campeão, né? Ficou 1 ponto atrás ali do Venezia, com o próprio Alvini. Chega, continua, e a missão é essa, continuar na Série A, e vai ser muita pressão. Até destaquei aqui no fim da sessão sobre ele.
sobre o seu retrospecto na Série A, né? Então, o desafio está posto, pois Alvino treinou apenas um time na Série A em toda a sua carreira, a Cremonese, em 22-23, quando acabou demitido por não conquistar uma vitória sequer em 18 rodadas. Se eu não me engano, a vitória veio depois que ele saiu, deve ter chegado o Davi Nicola, ou alguém assim, mas foi contra a Roma, se eu não me engano. Mas enfim, tá aí. Baita desafio para ele e para o Frosinone. Bom, e aí a gente chega no Genoa com o Daniele De Rossi, ele já estava e ele continua. Aliás, essa foto aqui fui eu que tirei na coletiva de imprensa lá no Luigi Ferraris. Tive a oportunidade de cobrir o jogo Genoa-Torino na temporada passada. Muito bom, vitória do Genoa, 3-0. Time bem treinado, bem envolvido. Tive a oportunidade de entrevistar bastante torcedor do Genoa, todo mundo muito satisfeito com o De Rossi, porque eles vivem nessa realidade mesmo de simplesmente não cair, sobretudo com a Sampdoria continuando na Série B e correndo o risco de ir até para a terceira divisão. Tá mais do que suficiente para o torcedor do Genoa, pelo menos por enquanto. Eu acho que tem um time bem ajeitado para fazer alguma coisa a mais do que essa 16ª colocação, né? No final das contas, acabou ficando só 7 pontos da zona de rebaixamento, então acho que ficar um pouco mais para cima ali, brigando com o Udinese, brigando com esses times na 10ª colocação, é algo mais justo. Acho que vem fazendo um bom trabalho o De Rossi, deixou aquela má impressão na SPAL, mas o que ele fez na Roma, para mim, foi excelente. Acho que ele assumiu depois do Mourinho, e a torcida abraçou, o time abraçou, e aí teve aquele desentendimento com a diretoria e saiu de uma maneira bem esquisita. Aí vem, acho que o Juric assumiu depois, né? Uma zona completa. Então, acho que é uma boa. E teve essa também, né? Na assinatura do contrato, o De Rossi aceitou um vínculo curto, que deveria acabar ao fim da temporada passada. No entanto, o alcance do objetivo ativou automaticamente a renovação até 2028. Eu acho que ele só sai se ele quiser mesmo. Não sei se o Genoa vai correr tantos riscos, não. A gente chega na Inter com o Kivu, e eu mantenho aquilo que eu falo já há um tempo sobre o time que é campeão italiano vai para manter o título com certeza. O Napoli não foi capaz de fazer isso. Vamos ver se a Inter consegue defender o título atual. Kivu campeão da Copa Itália também. Mas fica no ar uma sensação esquisita, assim. Eu não sei se ele ainda precisa provar alguma coisa, mas nem falando com o torcedor da Inter nem nada, mas a minha sensação é que falta alguma coisa ainda. Eu não sei se foi a forma como a Inter foi eliminada da Champions League pro Bodo Glimt, lá que estava varrendo todo mundo, mas ainda assim muito esquisito, ou se era essa expectativa de realmente pegar o triplete de novo, pegar a Série A, pegar a Copa Itália e pegar a Champions League, como aquela Inter fez, o último time italiano a vencer uma Champions League em 2009. Não sei se tinha essa expectativa, mas fica essa sensação que está faltando alguma coisa. Óbvio, eu manteria o Kivu no trabalho. Para mim, ele merece muitos elogios, assim, porque assumiu o time depois do Inzaghi, mesmo o vexame de perder a Champions League, né? O final, 5-0 para o PSG. Acho que ele pegou uma bucha, assim. Claro, é melhor pegar uma bucha assim do que pegar uma bucha que está caindo para a Série B, óbvio. Mas ainda assim, era um baita desafio. Acho que ele não era um treinador ainda provado. Eu acho que está aprovado, mas acho que a pressão continua. Juventus com Luciano Spalletti, acho que agora já vai ficando mais para trás a ideia dele fracassando com a Itália, né, e sendo demitido por não conseguir estava no caminho para não conseguir a classificação para a Copa do Mundo, né? E aí ele foi sacado, o Gattuso chegou e também não resolveu o problema. E aí a Juve estava na temporada já começando a temporada com o Tudor, e aí chegou em outubro, a temporada começando em agosto, em outubro ele já estava demitido, 8 jogos ali sem conseguir nenhuma vitória. Spalletti livre no mercado, mesmo com a tatuagem de campeão pelo Napoli, chegou para resolver o time. A Juventus é um time que não me inspira no sentido de elenco, mas não inspirando, chove, neva, tem que chegar. Tem muita pressão e, assim, é uma coisa que a gente já sabe, né? Não precisava estar aqui na Itália para saber disso, mas se vê isso mais transparentemente estando aqui e conversando com as pessoas aqui. É o time que tem mais títulos da Série A, da Copa Itália, e tem a maior torcida da Itália também. Então, acho que isso tem que acontecer. E ficou, apesar da impressão ruim de não conseguir classificar para a Champions League,
acho que não tinha muito motivo para tentar um outro nome, um nome diferente do Spalletti, que novamente pegou o time em outubro e chegou ali para quase classificar para uma Champions League, não é suficiente para a Juve, mas vai jogar a Europa League. E aí tem sim, apesar dos vexames com os outros treinadores nas últimas temporadas em torneios internacionais, tem certa obrigação de avançar e avançar bem, sim. Na Série A, eu acho que terminaria na mesma posição aí, quinto, sexta colocação, algo nesse sentido. Lazio, Gennaro Gattuso. Aqui tem, assim, eu já deixei claro no Instagram, pelo menos já falei algumas vezes quando me perguntaram, e fiz o comentário quando a Lazio já eliminada da Copa Itália, repetir a mesma coisa que eu falei. Então, sai o Sarri, porque beleza, missão cumprida, ó, fiz o que dava, tô indo para Atalanta, e os caras pegaram o Gattuso realmente. O cara que não sei se ele é consolidado como treinador. É sim. Dá para faltar com respeito dessa maneira. Foi já campeão de Copa Itália com o Napoli. Mas para esse desafio, será que seria ele mesmo? Porque tem todo esse contexto. Então ele vem com essa imagem do cara que falhou na classificação da Itália para a Copa do Mundo. Pela terceira vez, está o nome dele lá, está a foto dele lá, fez promessa de deixar o país, não deixou e vai treinar a Lazio. E a Lazio em que situação? Quase na mesma coisa, não tem transfer ban, trouxe o Fratesi aí, baita contratação, mas os protestos continuam no Estádio Olímpico, transmissão do jogo contra o Mantova pela Copa Itália já mostrou, estádio praticamente vazio, e vai continuar na Série A. Então, junta toda essa combinação, eu estou muito preocupado, estou muito pessimista aí com esse futuro da Lazio com o Gattuso. Eu não sei se ele termina sequer o ano aí, né? A gente, aqui na Itália, os caras falam de será que o treinador vai comer o panetone? Né? Será que ele vai passar o Natal empregado? Então, eu acho que no caso do Gattuso, não. Eu estou pessimista em relação a outros times. Esses que sobem da Série B, para mim, já deixei claro que a função deles, o desafio deles é sobreviver. Tirando eles, a Lazio está muito preocupante. Leite, Eusébio Di Francesco, acho que não tem muito o que comentar. Salvou o Leite do rebaixamento. Beleza, obrigado. Estamos comemorando. Fica aí e vamos tentar mais uma vez. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o Cagliari. Ele está garantido aí para a temporada 26-27. O objetivo é não cair e pelo menos aí nas primeiras rodadas ele tá no banco do Lecce. Milan, Rubem Amorim. Isso aqui tá bem difícil de entender. Eu acho que o Milan passou por uma série de tentativas aí depois que deu certo com o Pioli, ou seja, venceu o campeonato italiano, apesar de tomar várias surras, goleadas para Inter depois, até, enfim, ele finalmente deixar o comando. Tentou alguns portugueses aí pelo caminho, até finalmente chegar no Allegri. E eu achei uma boa quando o Milan tentou o Allegri, porque já não era mais aquele time do Pioli, que, novamente, quando eu lembro daquela transmissão que a gente fez no último jogo da temporada contra o Sassuolo, na Emília-Romanha, era um time muito bom. Até o Giroud, que a gente chama de Giroud ruim por aqui, era uma virtude daquele time. Rafael Leão, Theo Hernandes, Manhã, Tonali. Era um time muito bom, assim, então dava para fazer mais coisas. E esse Milan que o Allegri pegou, para mim, estava assim, muito abaixo daquele. Tinha certa obrigação de fazer algo melhor, e eu acho que foi feito, e clássicos e tudo mais. Mas chegou naquela última rodada, e aí foi tudo pro vinagre, né? Perdeu, se não me engano, foi pro Cagliari, 2-1, e aí dependia apenas de si para ir para a Champions League. Perdeu em casa e vai jogar uma Europa League. Eu acho que foi demais para a diretoria. E aí, beleza, ó, deu uma desviada aqui no caminho, não era o que a gente queria, mas acho que as coisas estão andando. Vamos dar uma pequena desviada aqui e seguir na mesma direção? Para mim, pegar o Amorim nessas condições é assim, é dar um 180 e sair correndo, dando estrelinha, mortal, é um negócio muito, muito diferente. E essa nota aqui do Cardinale, quando apresentou o Amorim, para mim, assim, é aí que define que realmente eles vão rumar para um outro lado, um lado que não me agrada, sobretudo para um elenco que eu não considero mais esse Milan, sabe, super virtuoso em vários sentidos. E o Amorim já falando, não, a gente vai jogar pressionando, a gente vai jogar marcando lá em cima. E aí eu lembro dessas goleadas que o Milan tomou para a Inter, fazendo a mesma coisa.
pressionando lá em cima, a Inter saindo, tocando bola e chegando na cara do gol e fazendo gol. Mas enfim, disse ele lá, Rubem acredita em um futebol ofensivo e de alta intensidade. O seguimos há anos. Sua filosofia se encaixa perfeitamente com a nossa visão. E suas qualidades de liderança, aliadas à sua capacidade de desenvolver jogadores, nos impressionaram profundamente. Eu não estou muito otimista, não, tá? Talvez em Copas, eu acho que sim. O Milan estreia já nas oitavas da Copa Itália, é uma vantagem. E na Europa League, eu acho que tem alguma condição. Agora, na Série A, eu não sei. Não estou muito confiante, não. Monza, Ivan Juric. Então, saiu ali o Paulo Bianco, que liderou o time no acesso para a Série A, e chegou o Ivan Juric. E o que eu acho disso depois de tanta crítica em relação ao Juric? Eu acho excelente. Eu acho que se tem um cara para jogar nessas condições, e a gente, assim, o mundo do futebol, ou qualquer outro mundo, faz muita referência a boxe, né? Então, quando fala salvo pelo gongo, é uma referência ao boxe. Então, você está quase morto, ouviu um barulho e o round acabou, quando você está nas cordas, então você está cambaleando ali, pronto para ser nocauteado. Então, todos os termos do boxe, estou falando óbvio aqui. Esse jogo do tomar porrada, jogar nas cordas mesmo, um negócio defensivo e bem desafiador, eu acho que é a cara do Juric. Eu não sei se ele está nesse momento, mas assim, o que ele fez com Torino, o que ele fez com Hellas Verona, para mim, assim, foram trabalhos excelentes. Terminou na 10ª colocação, 13ª. Era para terminar uma acima da zona de rebaixamento, ou dentro da zona de rebaixamento. E ele fez muito mais. Só que assim, depois de vai para a Premier League, e aí termina de afundar o time, assume a Roma sem a menor condição, brigando com o jogador e tudo mais, aí passa aquele problema. Atalanta, a mesma coisa. Então, acho que ele deu um salto, não de qualidade, mas assim, não é muito a dele jogar nessa área, sabe? Com esses objetivos, com esses desafios, assim. Com o Monza, eu acho que pode dar certo, mas sustento que o objetivo do Monza é não cair. Vamos ver. Napoli, Massimiliano Allegri, eu também não entendo o que aconteceu aqui. De vez em quando, né, o Napoli dá uma napolizada na escolha do treinador. Quem que foi que eles pegaram lá? Foi o Rudi Garcia uma vez? Ninguém entendeu nada, e baita confusão. Acho que dá uma dessas assim. Não é que o Napoli tem que ser aquele time que vai jogar igual o Maradona jogava, o Careca, e era uma beleza, e jogava para frente, desafiava todo mundo, o time que nunca tinha sido campeão italiano. Não é isso, mas parece que se encaixa mais. O próprio Conte não é esse cara, mas tem esse lado vencedor com o lado da dominação do jogo, da imposição do jogo, que eu acho que meio que casa com os treinadores que vão muito bem ali no Napoli. E apostar no Allegri, embora seja campeão, muito campeão, mereça o reconhecimento, eu não sei se combina. Teve até o vídeo dele lá na apresentação, a galera cantando quem não canta é bianconeiro, quem não pula é bianconeiro. E ele não pulou, fez assim com a cabeça, mas enfim, não é nem talvez por ter uma paixão ainda pela Juventus, mas não é o estilo dele, não é, sabe, essa parte mais folclórica de Nápoles também, não só do clube, não casa muito com ele, não sei dizer como vai se resolver, se desenrolar isso em campo. Eu não estou muito otimista não, viu? Sinceramente. Olha, quero muito ouvir a opinião de vocês aí. Parma, Carlos Cuesta, mesma coisa. Então, assumiu o time depois que o Kivu decidiu partir para a Inter ali e deu tudo certo. Salvou o time do rebaixamento. É o Parma, beleza, camisa, entre aspas, pesada, histórica e tudo mais. Mas acho que fica mesmo a questão de não cair e celebrar e renovar o contrato por causa disso. Até lembrando aqui, a Cuesta chegou a Parma para substituir Kivu, que fechou o ciclo anterior e foi ser campeão da Copa Itália da Série A com a Inter. O desempenho do espanhol acabou sendo superior ao de Kivu, que pegou o clube já no meio do caminho. A salvação em 25-26 se confirmou com 4 rodadas de antecedência e o mesmo é esperado para o próximo campeonato. Mesma coisa do Genoa, mesma coisa do Cagliari, acho que está nessa zona aí a briga do Parma. Roma com o Gasperini, voltando à Champions League depois de quantos anos? 7 anos. Então,
baita reconhecimento. Acho que a temporada tinha mais expectativas, né, dessa chegada dele, finalmente dar um rumo para Roma. Não deu para levar o campeonato italiano, mas acho que já mostra que coisas boas estão no horizonte aí, se a Roma continuar com essa filosofia e com esse treinador em específico. Ele tem uma coisa que o Juric teve problema, com certeza isso na Roma, não tem informação nem nada, mas com certeza ele teve esse problema de relacionamento com o jogador. E o Gasperini, ele dá porradas, talvez quase no sentido literal em jogador, e às vezes no sentido simbólico, com palavras, com declarações na imprensa, tipo o Lookman, que foi embora da Atalanta, depois de assim, um clima que ficou cada vez pior por culpa do Gasperini, mas que não tem nenhum arrependimento, e a torcida acho que até se lamenta pela saída do Lookman, mas as coisas fluem com essas agressões verbais dele. Na ocasião, ele falou assim: não sei porque o Lukman bateu o pênalti, não é ele que tem que bater pênalti, não é ele que bate pênalti aqui. Ele bate pênalti muito mal. Foi assim que ele falou do craque do time. E tem outras situações também, e ele é um dos poucos dessa geração, assim, que acho que consegue dosar e se impor na porrada mesmo, porque acho que até para dar essa porrada tem que ter um certo talento, senão o vestiário racha, enfim, coisas que com certeza aconteceu aí com o Juric e os treinadores. Com o Gasperini eu tenho assim boas expectativas para a Champions League e para a Série A também. Talvez não para título, mas acho que repetir a campanha passada é uma boa aposta. Sassuolo, Alberto Aquilani, outro cara que eu gosto também. O trabalho que ele fazia nas divisões de base da Fiorentina já era muito bom. Foi treinar o Catanzaro na Série B. Por um negocinho do regulamento não conseguiu subir ali, fez a campanha digna de playoffs, algo que, assim, o Catanzaro já vinha fazendo isso com outros treinadores, e quando ele chegou, manteve ali o sucesso, o que na Série B é muito difícil, né, dada a mudança de elenco que sempre acontece na segunda divisão, e ele fez sim, acho que um bom trabalho no Catanzaro e é muito merecedor dessa contratação no Sassuolo. Vai ser um baita desafio, porque eu acho o Grosso um treinador melhor que ele, mais experiente, e conseguiu ele a 10ª colocação, manteve o time ali na zona intermediária. Se conseguir isso, vai ser um baita trabalho. Torino! Torino com o Ignazio Abate, a gente sempre fazia essa brincadeira, né, do Torino, o Torino vai cair para a Série B. E vamos de Ignazio Abate, o cara estava na Juvistab, até levou o time ali para a zona de playoffs na Série B e já ficou pelo caminho logo de cara, mas assim, fez um bom trabalho na Série B, sim. Ele chega no lugar do Roberto D'Aversa. Tem uma curiosidade sobre o D'Aversa, que o jogo que eu fui cobrir em Genova versus Torino, foi o último jogo do Baroni, porque naquela situação perdeu de 3-0 para o Genoa, acabou demitido. A torcida do Torino estava protestando contra o Urbano Cairo, o presidente do clube, e a torcida do Genoa, que tem parceria com a do Torino, também protestou. Então estava o estádio inteiro, mandante e visitante, xingando o presidente do Torino. E eu estou falando isso porque, assim, falando com os torcedores do Toro lá, a expectativa é muito ruim. Assim, a gente, perguntei para eles, assim, teve um que falou assim, e a salvação do rebaixamento? É o que nos resta, assim, mas para mim não é suficiente. Tem que cair o presidente, e aí, assim, fica até um comentário para os torcedores de times brasileiros, no sentido de SAF, de alguém comprando o clube e tudo mais. Torcedores como o do Torino e da Lazio, por exemplo, o que eles podem fazer é protestar e exigir que o presidente venda um clube para outro. Não tem mais o que fazer. Não tem, assim, não tem outro modo legal, né, que não se torne um crime, de fazer pressão e exigir que o presidente vá embora. Então, assim, pode ver, todas as faixas do Torino Cairo, vá embora. Cairo, venda o clube, pelo amor de Deus. E é isso. Eu não estou nada animado e otimista com o Torino com o Abate. Vai ser uma baita surpresa para mim se esse trabalho desenrolar em alguma coisa. Estou torcendo muito para ir para um jogo do Torino muito em breve, que é perto aqui de onde eu estou morando na Itália, para ver de perto, falar com a torcida novamente, ver como está o ânimo, porque a impressão até agora é isso, assim, é os 3 que subiram da Série B,
o Torino, a Lazio e outros brigando para não cair. Vai ser uma temporada bem difícil, pelo menos na minha visão. Por outro lado, o Udinese com o Costa Runiaic, acho que é mais do mesmo, mais um daquele grupo lá de que, ó, beleza, chega aí, salva nós, e se tá salvo, vamos continuar esse contrato aí. A Udinese, assim, fazia muito tempo que o Udinese, Sassuolo, esses clubes, assim, ficavam sempre naquela zona intermediária da tabela, décima posição e tal. E aí teve um problema, qual foi a temporada mesmo? Eu falei aqui no artigo que o Cannavaro precisou vir salvar o clube. A última vez que os Friulani passaram por esse drama foi em 23 e 24, quando o desespero bateu nas últimas 6 rodadas da temporada e a decisão tomada foi a contratação do Cannavaro. Então, 23 e 24 aconteceu isso, o time estava perto ali do rebaixamento, foi salvo, mas o vínculo com o Cannavaro acabou ali mesmo. E aí chegou o Runiait e voltou para o rumo da 10ª colocação, tranquilinho, vamos lá. E deve ser isso aí mesmo. Quem chega finalmente no Venezia com o Giovanni Stroppa, campeão da Série B, continua na Série A, pelo menos até onde durar a paciência aí dos torcedores se as coisas não correrem muito bem, né? Porque não é nem contra ele, contra o time, nem nada, mas é que, como eu disse, é o normal de se acontecer, acontece com todo mundo, e eu até cito aqui no artigo, assim como o Inzaghi, o Grosso, aqueles nomes que eu citei, que na Série B eles vão muito bem, mas na Série A a coisa muda, o Stroppa tá nesse mesmo grupo, pelo menos na minha visão. Ó. Independente do time que comandou, seja Venezia, Cremonese ou Monza, Stroppa quase sempre foi muito bem na segunda divisão, constantemente alcançando zonas de promoção direta ou playoffs. No entanto, suas experiências na Série A não foram nada boas. Ele acabou demitido em todas elas. Pescara em 2012, Crotone em 2021 e o Monza em 2022. Então, baita desafio aí, baita desafio pro Stroppa fazer talvez a primeira grande campanha dele comandando um time de Série A. Só de terminar a temporada não acabar em rebaixamento, já vai ser um baita negócio para ele. É isso aí. A gente encerra aí a nossa análise super rápida, ou não tão rápida assim, dos 20 treinadores dos 20 clubes da Série A. Tá para começar finalmente. Felizmente estamos produzindo aqui um conteúdo ainda voltando num ritmo esquisito, mas esquentando aí para a temporada que está para começar, 26, 27 da Série A, Copa Itália já partiu, Série B também, competições internacionais também estão começando, e se tudo der certo, a gente continua com a nossa produção aqui de conteúdos no Golazzo. Bom, essa foi a análise aí, espero que você tenha gostado. Se não concordou, deixe seu comentário, se concordou, deixe também, é super importante. E claro, se você continua por aqui apoiando o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio, deixe o seu like também, se não está inscrito, faça a sua inscrição. Porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima!